Eu tenho procurado minha irmã desde 2014. Encontrei uma maneira de entrar em contato com ela ontem à noite, mas não tenho certeza de como fazer isso. Minha mãe e meu pai se divorciaram em agosto de 2014. Foi um divórcio muito complicado. Um dos piores que já conheci, e conheço os pais de alguns dos meus amigos. Minha mãe ficou com metade das economias do meu pai, metade da sua pensão. Ele acabará de se aposentar após 11 anos no exército mais 25 anos na polícia. Ela estava trapaceando com benefícios médicos durante esse tempo, metade da casa, a cuja hipoteca ela nunca contribuiu, e até tentou ficar com metade da indenização que meu pai recebeu após ser atropelado. Ficou em coma induzido na UTI em vários hospitais e centros de reabilitação de novembro de 2015 a janeiro de 2016. Sim, o divórcio levou quase 2 anos. Resumindo, ela levou meu pai à falência. Estivemos à beira da falta de moradia por um tempo. Ele entrou em depressão, o que me levou à depressão também. As coisas estavam muito ruins para nós. Ela também tentou nos usar, a mim e a minha irmã, como armas contra ele. Ela se mudou para Surrey, um lugar perto de Londres, cerca de 200 milhas de onde estávamos morando na época, para ficar com o homem com quem estava traindo meu pai. Minha irmã, com 14 anos na época, foi com ela. Minha mãe tentou me fazer ir também. Eu não estava afastado nesse ponto, mas eu havia acabado de começar um estágio de desenvolvimento de software na época, então fiquei com meu pai. As coisas estavam ok. Eu até fui a Surrey para vê-los. Foi quando estava lá embaixo que ouvi meu padrasto falando mal do meu pai, um homem que ele nunca havia conhecido. Chamando de inútil, bom para nada, não um homem de verdade. Foi jogado algumas vezes. Ela ria o tempo todo. Obviamente, fiquei chateado. Quando voltei para casa, mandei uma mensagem para ela para deixá-la saber que eu sabia o que ele estava dizendo. Isso levou a uma enxurrada de mensagens dela e a instrução de nunca mais falar ou tentar contatá-la, meu padrasto e isso foi o que mais me machucou, minha irmã. Eu obedeci de bom grado aos 2 primeiros. Continuei falando com minha irmã pelo Facebook, dizendo coisas como nunca vou deixar de te amar. Você sempre será minha irmã. Ela dizia coisas semelhantes e dizia que sentia minha falta. Um dia, fui mandar uma mensagem para ela, e ela me bloqueou. Recebi uma mensagem dela, dizendo que a maneira como eu falava com minha mãe e meu padrasto era nojenta e que eles haviam sido incríveis comigo e com ela. Quando li pela primeira vez, achei estranho. Quando meu pai recebeu exatamente a mesma mensagem, palavra por palavra, apesar de não ter dito nada para nenhum deles, eu soube que era minha mãe fingindo ser minha irmã. Mandei uma mensagem de volta a algo como sempre foi fácil ver através das suas mentiras, nome da minha mãe. Não recebi nenhuma resposta. Agora não é hora de entrar nisso, mas depois de muitas conversas bêbadas com meu pai, descobri que minha mãe sempre foi emocionalmente abusiva e uma narcisista total. Quando ela soube que eu tentei me matar, ela mencionou em uma carta para outro membro da família que eu deveria ter tentado com mais empenho. Nunca quero ter mais nada a ver com ela. O problema em questão. Como mencionado acima, meu pai faliu. Ele não tinha mais dinheiro para lutar pela custódia da minha irmã. Eu sei que ele faria qualquer coisa para vê-la novamente. Ir para os tribunais já não é uma opção, não sabemos onde eles moram, não temos dinheiro. Na verdade, nem sabemos se eles ainda estão vivos. Até ontem. Minha namorada e eu estávamos vasculhando a web em busca de qualquer presença online deles, quando ela encontrou um perfil no Facebook da minha irmã que foi criado cerca de 2 semanas atrás. Ele tem apenas uma foto de perfil e as configurações de privacidade estão no máximo, você só pode enviar mensagens para ele. Ela me enviou o link, e estou bloqueado. No entanto, dada a situação da mensagem de texto de alguns anos atrás, estou inclinado a acreditar que isso se deve em parte à minha mãe. Talvez eu esteja sendo estupidamente ingênuo e minha irmã realmente não queira nada comigo. Então, aqui está meu dilema. Minha irmã não só foi cortada de mim, mas também de toda a família dela. Todas as tias, tios e avós dela não podem contatá-la, para não corrompê-la, palavras da mãe, e nos ver, a mim e a meu pai, novamente. Posso mandar uma mensagem para minha irmã se criar uma nova conta no Facebook. Mesmo que seja apenas para deixá-la saber que tudo o que ela ouviu sobre os sentimentos do meu pai e de mim em relação a ela são mentiras, e que ainda a amamos. Mesmo que seja apenas para deixá-la saber que sua avó pensa nela todos os dias, e que ela poderia morrer feliz depois de apenas uma ligação dela. O problema é que eu não quero que a mãe dela intercepte a mensagem e piore as coisas para ela ou para nós.
Tenho certeza de que a conta dela está sendo monitorada de perto. Posso parecer louco para muitas pessoas, e sei que há dois lados em todas as histórias, incluindo esta, mas eu prometo, com a minha própria vida, que viver sob minha mãe é como viver sob uma ditadura. Seus pensamentos não são seus próprios. É horrível. Ela começará a universidade em setembro, eu presumo. Estou pensando que a melhor maneira de fazer isso é mandar uma mensagem para a conta por volta de outubro. A questão é que não sei se estou emocionalmente pronto para ouvir dela para eu me afastar. O terapeuta do meu pai disse que há uma possibilidade muito real de que minha irmã acabe sendo como minha mãe. Parte de mim está pronta para aceitar isso como encerramento, parte de mim quer acreditar que isso nunca acontecerá, e parte de mim pensa que devo simplesmente deixar para lá. Estou realmente perdido sobre o que fazer. Por 4 anos, tenho procurado por ela. Agora que finalmente a encontrei, ou pelo menos uma presença online dela, realmente não quero estragar nada. Qual é a melhor maneira de proceder a partir daqui? Atualização: bem, agora tenho 23 anos. Terminei a universidade, comecei um emprego de verdade, meu pai e eu não temos mais depressão, a vida está bem boa. Quanto à minha irmã, algumas coisas interessantes aconteceram, para dizer o mínimo. Em primeiro lugar, levei em consideração o consenso geral do post original e não fiz nenhuma tentativa de contatá-la. Eu ocasionalmente a verificava embriagado de vez em quando para ver se algo tinha mudado, e descobri que fui desbloqueado na minha conta principal do Facebook. Provavelmente, por volta de agosto do mesmo ano, minha irmã ligou para minha tia e disse que queria marcar um encontro com ela e seu filho, a nosso primo, obviamente. Minha tia imediatamente ligou para meu pai e para mim e nos contou a boa notícia. Ambos estávamos incertos sobre como deveríamos encarar isso, mas no geral ficamos bastante felizes. Eles todos se encontraram e, aparentemente, minha irmã também foi expulsa da casa da nossa mãe por algum motivo e está morando com um amigo, e ela não fala com minha mãe há mais de um ano, naquele ponto, em novembro. A história é que minha mãe e seu novo parceiro conseguiram se isolar de todos os amigos deles lá embaixo, e minha mãe descontou sua agressão em minha irmã, então ela saiu furiosa e apareceu chorando na casa desse amigo e tem vivido com eles desde então. Ela perguntou sobre mim e meu pai, se estávamos bem, e se odiávamos ela. Obviamente, minha tia assegurou de que definitivamente não o fazemos. Minha irmã diz que quer entrar em contato com nós dois, mas quer fazer isso devagar e não sabia como reagiríamos. Na minha opinião, isso é completamente compreensível. Esse é o ponto interessante 1. Apenas como uma nota lateral, minha mãe uma vez deu um tapa no rosto da minha irmã por desperdiçar um absorvente quando ela tinha 12 anos. Obviamente, eu não estou completamente familiarizado com essa experiência exclusivamente feminina, mas tive a alegria de ouvir esse momento se desenrolar, apenas para ter uma ideia do tipo de pessoa que minha mãe é e o que ela fez conosco quando éramos crianças. O ponto interessante 2 acontece quando minha irmã vai, com seu novo namorado, visitar nossa avó. Outro primo nosso, a família grande, também está presente neste encontro. Meu primo me conta que minha irmã disse para nossa avó que fazia alguns meses e desde que ela havia falado pela última vez com nossa mãe, o que é bem diferente de mais de um ano atrás. Enfim, talvez minha tia tenha se lembrado errado da reunião. No entanto, meu primo disse que teve uma sensação muito estranha em relação à minha irmã, e parafraseando suas próprias palavras, você pensaria que irmã tinha nos visto pela última vez no fim de semana passado, não há 5 anos. Ela entrou na casa de avó como se fosse dona do lugar. Ela não disse realmente por que estava entrando em contato conosco e não você ou seu pai, além de que não estava pronta, e ela não disse realmente por que não falava com sua mãe também. Eu não sei, eu não estava feliz com isso de jeito nenhum, e todos estávamos pensando que vocês dois, meu pai e eu, deveriam estar naquela sala, não nós. Mas talvez sua mãe tenha me deixado muito paranoico. Minha avó é minha avó materna. Eu a telefono sempre que posso, o que não é tão frequente quanto eu gostaria, admito, e sei que vou me arrepender disso. Eu divago, toda vez que ligo para ela, ela sempre pergunta sobre meu pai e sua nova parceira, e envia cartões de aniversário, cartões de Natal, e assim por diante. Para mim, isso apenas fala volumes sobre o tipo de pessoa que minha mãe é quando sua mãe se preocupa mais com o bem-estar de seu ex-marido e sua nova parceira. Só estou tentando enfatizar esse ponto para qualquer pessoa que duvide. O ponto interessante 3 ocorre quando descubro que minha irmã pediu dinheiro à minha avó para ajudá-la na universidade e não morar mais com sua mãe. Minha avó, sendo a adorável senhora galesa de 86 anos que é, deu a ela cerca de 2.000 libras esterlinas.
Agora, fico feliz em ser provado errado aqui, mas pedir 2.000 libras esterlinas algumas horas depois de se reconectar com a família que você não viu ou fez contato há 5 anos é muito estranho. Descubro sobre isso porque, por volta de novembro, minha avó me ligou, porque ela me prometeu uma atualização sobre a situação, para me contar que por cerca de uma semana depois que minha irmã se encontrou com todos, eles estiveram em contato regular por telefone e Facebook. Desde essa semana, nada. Mensagens de voz não respondidas, mensagens no Facebook lidas e minha irmã pegou o dinheiro e sumiu. Passei o dia tranquilizando minha avó de que ela não fez nada de errado e que definitivamente não era a idiota que pensava por dar o dinheiro à minha irmã. O 4 é o menos interessante, mas você ficará feliz em saber que meus devaneios terminam aqui pelo menos. Deve ser óbvio que, desde o primeiro encontro em agosto com minha tia e seu filho, nem meu pai nem eu tivemos contato direto com minha irmã. No Boxing Day, minha irmã finalmente liga para minha avó e deseja a ela um Feliz Natal. Minha avó agradece e desliga. Em janeiro, no 87º aniversário de minha avó, minha irmã liga para ela e deseja a ela um feliz aniversário, e também menciona que está com problemas de dinheiro. Minha avó revira os olhos e passa o telefone para minha tia, que compra a história de miséria de minha irmã inteiramente, e me liga para me contar as boas notícias, entre aspas, e que é diferente desta vez, ela realmente quer te ver. Por volta de maio, aqui é o mês do meu aniversário, aliás, minha irmã envia uma mensagem para minha tia para ver se ela tem alguma foto antiga dela. Minha tia diz que não tem, mas que eu e meu pai talvez tenhamos, ou que temos. Minha irmã responde dizendo que entrará em contato conosco. Eu sei que isso vai ser uma completa surpresa, mas desde então, não ouvimos mais nada e, sinceramente, estou bem com isso. Para mim, está cristalino como minha irmã cresceu. Brincando com as emoções dos membros da família, tratando sua própria presença como um presente e usando isso para manipular dinheiro das pessoas, histórias inconsistentes sobre seu relacionamento com a única pessoa que ela sabe que seria um divisor de águas se o resto da família soubesse que ainda estava envolvida, e péssimo em esconder suas verdadeiras intenções. Ela vai me pedir as fotos? Provavelmente não. A menos que ela fique realmente desesperada e esgote todas as outras formas de explorar dinheiro das pessoas com histórias de pena, mas ela mesma sabe que eu sei exatamente para onde esse dinheiro vai. Minha mãe sabe que ela não está no testamento da minha avó neste ponto. Se ela quiser se encontrar, eu levarei as fotos comigo. Parte de mim quer trazer 2 envelopes, metade das fotos em um envelope, a outra metade picada em outro, e dependendo de como for a reunião, depende de qual envelope ela recebe. Não farei isso, mas o pensamento de ser tão mesquinho é muito tentador. Não estou esperando muito. Ela tinha 14 anos e eu tinha 17 anos da última vez que a vi, e ela está fazendo 21 anos este ano e eu fiz 23 anos em maio. Tive meus anos de raiva e tristeza e passei meu tempo com depressão, machuquei muitas pessoas e muitos relacionamentos pelo caminho. Ainda estou aprendendo o que é normal e o que não é, mas em geral, minha vida está dividida entre antes e depois, e na maior parte minha irmã vive e permanecerá no antes. Em parte porque quero manter a memória que tenho dela e não manchá-la sabendo o que ela se tornou, em parte porque não estou pronto para passar pelo que superei novamente. Aceitei meu papel no universo como receptor de má sorte para compensar toda a boa sorte que acontece aleatoriamente com outras pessoas. Estou bem com isso, pela primeira vez na minha vida, fui o que estava no controle. Quanto à minha atitude em relação a ela e minha mãe, a melhor palavra que eu poderia usar adequadamente para descrevê-la é ambivalente. Elas podem ganhar na loteria e aparecer nas notícias amanhã ou podem ser atropeladas por um ônibus, minha reação provavelmente seria a mesma. Para todos os outros por aí com pais ou outros membros da família afastados, a única coisa que aprendi é que o afastamento é a melhor coisa que eles podem fazer por você. Agradeço a todos pelos seus comentários, fiz o meu melhor para responder a todos, mas dado o feedback à postagem original, eu não tinha ideia de que isso chamaria tanta atenção. Às pessoas que compartilharam histórias semelhantes, espero que todos estejam bem e se mantenham positivos, aproveitando ao máximo o que lhes foi dado na vida. Tempos difíceis tornam as pessoas fortes. Em referência à minha ideia de rasgar as fotos, isso sempre foi apenas meio sério. Eu não faria algo assim, seria mesquinho, não seria justo com minha irmã e me proporcionaria apenas satisfação a curto prazo na forma de uma patética vantagem. Percebi isso antes de escrever esta postagem. Em relação à linha má karma, na verdade, acho que sou um homem muito sortudo, considerando todas as coisas. Estou onde quero estar na vida, tenho uma família divertida, feliz e estável ao meu redor, e tenho confiança na pessoa em que me tornei.
Essa linha é um vislumbre da minha personalidade. Algumas pessoas entenderam isso, algumas pessoas estavam genuinamente preocupadas comigo, o que eu sinceramente aprecio. O cão negro nunca para de te perseguir, mas sinto um calor muito maior em poder rir de um universo que parece estar constantemente cagando em você do que em fingir que tudo está bem. Foi isso que eu quis dizer com essa linha. Obrigado novamente a todos por dedicarem um tempo para ler. Foi bom desabafar e saber que muitas pessoas acham que estou tomando as decisões certas. Um bom número de pessoas fez o comentário justo de que minha irmã ainda é jovem e talvez ainda esteja sob a influência de minha mãe. Eu aprecio essas pessoas por dedicarem tempo para dar feedback e conselhos, mas, no final das contas, minha vida já havia seguido em frente. Eu fiz as pazes com o fato de que talvez nunca mais veria minha irmã muito antes dos eventos que detalhei aqui, e quando tudo isso começou, a paz e a aceitação que eu havia conquistado começaram a desmoronar. Não estou pronto para voltar aos dias sombrios com o risco de que tudo possa estar bem. Sim, no futuro podemos nos reconectar, mas, por enquanto, estou focado na minha própria vida e estou contente em levar algumas das raras memórias felizes que tive da minha família na minha infância comigo, intocadas por esses acontecimentos. Esta é uma lista de outras coisas que a mãe de Op fez que foram mencionadas nos comentários e merece seu próprio espaço separado na postagem. A isso explica em parte porque a irmã manter contato com a mãe foi um ponto de ruptura para a família. Roubou 40 mil libras esterlinas da conta bancária de sua mãe, a qual tinha acesso, e deixou minha avó com um cartão de débito recusado quando ela estava tentando comprar mantimentos. Criou contas no Facebook em seu próprio nome e depois disse à polícia que eu as havia criado para assediá-la, o que levou a polícia a me ligar enquanto eu estava no trabalho. Escreveu uma carta para minha prima, a prima feminina que conheceu minha irmã, nesta atualização, dizendo que o pai dela é um homem fraco e que seus filhos são os bastardos, porque um deles nasceu fora do casamento, porque o pai dela obrigou minha mãe a devolver os mencionados 40 mil libras esterlinas. Chamou repetidamente minha tia de fracassada e inútil depois que o casamento dela terminou. Uma das minhas primeiras lembranças é minha mãe gritando comigo que eu arruinei a vida dela. Isso era um favorito dela, gritar comigo e minha irmã que arruinamos a vida dela. E quando você é criança, não culpa seus pais por te odiar, você se culpa. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.